Bem no coração do Brasil, existia uma floresta. Uma floresta tão vasta e antiga que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Era antiga, com árvores imponentes e um dossel tão denso que bloqueava o sol. As árvores, com suas copas entrelaçadas, formavam um teto natural que mergulhava o chão da floresta em uma penumbra eterna. Os moradores locais a chamavam de Bosque dos Sussurros. Diziam que, ao cair da noite, a floresta ganhava vida própria, sussurrando segredos antigos aos ventos. O medo coloria suas palavras. Eles falavam em tons baixos, como se a própria floresta pudesse ouvi-los e responder. Eles falavam de luzes estranhas, sons inexplicáveis e sombras que se moviam além da vista. Luzes que dançavam entre as árvores, sombras que pareciam ter vida própria. Poucos ousavam se aventurar em suas profundezas. Os caminhos eram traiçoeiros, muitas vezes desaparecendo sob a vegetação densa. Aqueles que o fizeram contaram histórias. Histórias de encontros com o inexplicável, de sensações de estar sendo seguido por olhos invisíveis. Histórias de uma presença inquietante, de vozes carregadas pelo vento e da sensação de estar sendo observado. Diziam que o vento carregava sussurros, vozes de tempos passados, ecoando entre as árvores. O bosque dos sussurros guardava seus segredos de perto. Cada canto escondia um mistério, cada sombra uma história não contada. Era um lugar de mistério, um lugar de medo. Um lugar onde a linha entre o real e o imaginário se desvanecia, deixando aqueles que ousavam entrar com mais perguntas do que respostas. Daniel era um youtuber conhecido por suas aventuras em busca de emoção. Ele explorava edifícios abandonados, investigava lendas locais e buscava o desconhecido. As histórias do Bosque dos Sussurros o intrigavam. Ele viu isso como o desafio final. Ele anunciou seu plano para seus seguidores online. Ele passaria uma noite sozinho no coração da mata. Armado apenas com sua câmera e sua coragem, ele enfrentaria a escuridão. Seus espectadores ficaram fascinados. O palco estava armado. Quando Daniel entrou na mata, o ar ficou pesado. A luz do sol lutava para penetrar no denso dossel. O chão da floresta era um tapete de folhas mortas. Seus passos foram abafados, engolidos pelo silêncio. Ele montou acampamento, uma pequena barraca, uma lanterna bruxuleante. Ele ligou a câmera, documentando sua experiência. O silêncio só era quebrado pelo farfalhar das folhas e pelo grasnido distante de um corvo. Ao cair da noite, a temperatura caiu. A floresta ganhou vida com sons. O vento aumentou, sussurrando entre as árvores. Sombras dançavam na luz bruxuleante da lanterna. Daniel sentiu um desconforto constante, uma sensação de picada na nuca. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas, enviava um jato de adrenalina por ele. Ele tentou racionalizar os sons, mas a dúvida o corroía. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho, em um lugar onde o medo era uma presença tangível. Dormir era impossível. A noite se estendeu, uma eternidade de expectativa e pavor. Seção 5, a revisão. Exausto, Daniel emergiu da mata ao amanhecer. Ele estava aliviado, ansioso para deixar para trás a atmosfera opressiva. De volta à segurança de seu apartamento, ele baixou as filmagens. Ele planejou editá-lo, transformar sua experiência em outro vídeo cativante para seu canal. Ao revisar as filmagens, ele notou algo. Ao fundo, uma forma passageira. Estava lá, em um momento, desapareceu no outro. Ele descartou isso como um truque de luz, um produto de sua mente exausta. Mas então apareceu novamente. Seção 6. Um vislumbre na escuridão. A forma estava mais definida desta vez. Uma figura pálida e indistinta. Parecia estar observando-o da borda das árvores.
Estava em vários quadros, sempre parcialmente obscurecido, sempre fora de foco. Seu sangue gelou. Ele não tinha visto enquanto estava lá. Mas a câmera não mente. A filmagem era uma prova inegável de que algo o estava observando na floresta. O medo se transformou em fascínio. O que era aquilo? Um truque de luz? Ou algo mais? Seção 7. Buscando respostas. Em nossa jornada para desvendar os mistérios do Bosque dos Sussurros, encontramos mais perguntas do que respostas. Daniel aprimorou as imagens, tentando obter uma visão mais clara. Ele passou horas ajustando cada frame, na esperança de revelar algo que pudesse explicar o inexplicável. Ele consultou especialistas em tecnologia, fotógrafos e até investigadores paranormais. Cada um trouxe sua própria perspectiva e expertise, mas a verdade continuava a escapar. Ninguém tinha uma resposta definitiva. As discussões eram intensas, mas sempre terminavam em frustração e mais dúvidas. As imagens eram muito granuladas, a figura muito indistinta. O mistério se aprofundou. Seus seguidores ficaram fascinados, cada um oferecendo suas próprias teorias e interpretações. O vídeo da figura misteriosa se tornou viral. As teorias abundavam. Alguns acreditavam que era uma criatura mítica, enquanto outros pensavam que era apenas uma ilusão. Alguns descartaram como um embuste, uma farsa elaborada para ganhar atenção nas redes sociais, um truque inteligente de edição. Eles apontavam para as técnicas de edição que poderiam facilmente criar tal efeito. Outros viram isso como prova do paranormal. Para eles, o vídeo era uma evidência clara de que algo além do nosso entendimento estava acontecendo no bosque. O Bosque dos Sussurros havia revelado um vislumbre de seus segredos. Mas com cada resposta, surgiam novas perguntas, mantendo o mistério vivo e a busca por respostas mais intensa do que nunca. Seção 8. A floresta prende a respiração. A escuridão envolvia cada árvore, cada folha, como um manto de mistério. Mas o que isso significava? Daniel se perguntava enquanto caminhava mais fundo na floresta, sentindo-se cada vez mais perdido. A figura era malévola ou simplesmente curiosa? Ele não conseguia discernir, mas a presença era inegável, como se os próprios espíritos da floresta estivessem observando. Era um aviso ou um sinal de algo mais. Os símbolos misteriosos nas árvores pareciam contar uma história antiga, uma que ele não conseguia decifrar. A floresta não oferecia respostas. Apenas o silêncio, profundo e penetrante, como se estivesse esperando por algo. Permaneceu uma presença silenciosa e vigilante. O vento não soprava, e a névoa se movia lentamente, como se estivesse viva. Daniel não conseguia se livrar da sensação de que havia tropeçado em algo antigo e poderoso, algo que não deveria ser perturbado, algo que estava escondido há séculos. Ruínas antigas e artefatos esquecidos contavam histórias de um tempo passado. O Bosque dos Sussurros havia revelado uma fração de seus segredos, sussurros que pareciam vir das próprias árvores, carregando segredos antigos, mas ainda não havia terminado com ele. A sensação de presságio era palpável, como se a floresta estivesse esperando por algo mais. Ele podia sentir isso em seus ossos. Cada passo que dava, a tensão aumentava, e ele sabia que a floresta tinha mais a revelar. Seção 9. Um final aberto. A experiência mudou Daniel. Ele não era mais o aventureiro despreocupado. Ele havia olhado para o abismo, e o abismo olhou para trás. As perguntas sem resposta o assombravam. O que era a figura na floresta? O que ela queria? Ele sabia que tinha que voltar. Ele tinha que encontrar respostas. O Bosque dos Sussurros o aguardava. O mistério persistia. A história estava longe de terminar.